Queridos amigos, cá estamos nós para mais um vídeo, para mais uma partilha. Hoje temos o prazer, o gosto, a honra de termos connosco a Ana Encarnação. Olá, Ana. Olá, Diogo, tudo bem? E hoje vamos falar de Vênus e Lua, dois pontos essenciais quando nós temos falado de feminino no mapa. E a primeira pergunta que eu queria partilhar contigo, Ana, é: só as mulheres é que têm feminino? Só as Não, mulheres é que têm Vênus e Lua? não, Diogo. Primeiro que tudo, deixa-me agradecer-te pelo convite maravilhoso que me fizeste para falar do feminino na astrologia, que é um tema que muito me encanta. E o feminino, enquanto essência, enquanto energia, não é? Enquanto polaridade energética que existe no universo, está presente em todos nós, não é? Portanto, o feminino é, digamos, uma polaridade energética que vai falar de certos temas, ao contrário do masculino. Portanto, o feminino, nós na astrologia vemos aqui dois posicionamentos básicos, que são a Vênus e a Lua, mas estão presentes em qualquer pessoa, não é? Que tenha. No mapa astral vais ter Vênus e Lua no mapa de um homem, de uma mulher, não interessa. Desde que seja um ser vivo, tem essa polaridade de alguma Exatamente. forma. Então, deixem-me só partilhar com vocês que a Ana trabalhou 18 anos, não é, como artista plástica. Fez muitos acessórios de moda, foi designer de moda durante muito tempo, não é? Renova-se, não é? Essa a sua arte. E trouxe-nos uma história para partilhar connosco, muito interessante, Ana. Não sei se queres partilhar connosco agora a tua história astrológica, da tua vida em toda a astrologia. Sim. São aqui algumas particularidades que eu às vezes me deixam a pensar que raio é isto, que raio de planta secreta é esta que acontece antes de nós nascermos. Já agora dizer-te que sim, eu tenho uma Vênus em Leão na 5, acho que se nota bem, e por isso é que fui designer de acessórios de moda durante muito tempo. Eu tenho uma história curiosa que é, eu tenho ascendente em Carneiro e é logo ali nos primeiros graus, nos 2 graus de Carneiro, mas durante muitos anos achava que era ascendente em Peixe, porque a minha mãe disse-me uma hora e depois afinal tinha ali errado por 20 minutos e eu não me identificava nada com o ascendente em Peixe, não é? Achava que aquilo não fazia assim muito sentido. Quando depois fui procurar a minha certidão, aí já me deu o ascendente ali mesmo, ao pé do meridiano zero. E uma das coisas curiosas é que um dos primeiros peluches que eu tive é uma ovelha. Aliás, já vinha de trás, já tinham dado ao meu irmão, e o meu irmão também tem ascendente de carneiro, apenas uns graus mais distantes do meu. Então, esta ovelha sempre esteve cá em casa, sabes? É o primeiro boneco que eu me lembro. Então, eu acho que isto fala, não é? Da questão do carneiro, é uma ovelha, mas depois eu tenho uma lua em caranguejo, que é muito fofinha, não é? Então, é um bicho fofinho, é tipo um carneiro, mas é um carneiro bebê. Não só isso, eu tenho cordeiro no nome. Ok? Portanto, temos a questão do peluche, que era uma ovelha, um carneirinho. Depois ainda tenho cordeiro no nome, mas o que me deixou assim mais, ok, está para aqui algum esquema, algum master plan de trás disto, é o meu último nome, que é Encarnação. Então eu comecei a dividir o nome: encarnação, encarnar a ação, aquela que encarna a ação. Isto tem mesmo a ver com o encarnar, não é? Do carneiro. O carneiro encarna, o ponto zero do carneiro é quando nós encarnamos. E é a ação de carneiro. Portanto, isto são só assim algumas De coisas particularidades que eu maravilhosas, acho. não é? Que, as sincronicidades da vida. Também É acho que facto, é não dá para interessante, explicar. exatamente, explicar-te que tens o ascendente em carneiro, mas tens a lua em. Em caranguejo. Exatamente, então esta ideia do peluche, não é? O carneiro fofinho. Um carneiro fofinho. É uma ovelhinha, pronto. E tenho montes de coisas com ovelhas, tipo cá em casa, não sei porque dão-me sempre. Eu nem peço e dão-me coisas com ovelhas, sabes? É recorrente. Aliás, tens aqui tipo mais uma ovelha, uma coisa que me ofereceram, que é uma O ovelhinha. universo está a trazer carneiros, não é? Por todo Sempre, lado. sempre. Isto são daquelas Portanto, coisas aquele. mágicas, não é? Que acontece na vida. Sim. Opá, é daquelas coisas quando começas a pensar e começas a ver o teu mapa e aquilo tudo faz sentido, encarnação, encarnar a ação, e eu, epá, afinal já não sou assim tão cética quanto isso, porque eu era Ai, cética da astrologia, ok? boa. Vamos deixar esta, então, Convém dizer. o teu percurso mais para o final. A Helena vai partilhar 3 ou 4 pontos importantes do seu percurso. Vamos então falar da nossa Vênus e da nossa Lua, Ana. E eu acho que nós poderíamos primeiro começar a explicar um pouco alguns conceitos da Vênus, alguns conceitos da Lua, para perceber quais são os temas que estes 2 pontos na astrologia nos falam. Sim.
Portanto, o planeta Vênus, nós se olharmos até para o símbolo astrológico da Vênus, é o símbolo feminino. E a deusa Vênus, não é? Que é onde nós vamos buscar a simbologia. A Vênus sempre representou as mulheres, sempre representou a energia feminina e sempre inspirou pela sua delicadeza, pela beleza, pela fertilidade, por todas aquelas qualidades que não eram, por exemplo, as qualidades de Marte ou de Saturno. Vênus era tudo aquilo que era aprazível, que nos inspirava ao amor, nos inspirava ao afeto, à estética também. Então, nós, até se pensarmos na deusa Vênus, não é? Que está lá na sua conchinha, a nascer, toda bonita, com os cabelos ao vento, a Vênus serve mesmo para inspirar, ok? Tem esta questão de ser admirada. E nós, enquanto humanos, sempre admiramos tudo aquilo que é belo, que é bonito, que é aprazível. E é muito curioso também porque o planeta Vênus é dos mais brilhantes no céu. Astronomicamente falando, aqui também tem essa curiosidade e tem um padrão muito engraçado para quem está aqui a seguir-nos e não sabe, algumas pessoas já devem saber. Tem um padrão no céu que faz uma flor, desenha uma flor, ela tem sempre uma cadência igual e ela desenha uma flor no céu, portanto eu acho isto maravilhoso para, enfim, para falar, para explicar um bocadinho a Vênus. Boa. E também dizer que se calhar é importante perceber o papel da mulher, não é? Às vezes a mulher, ou o feminino, essa ideia de feminino, tem um efeito de influência que se calhar uma ideia masculina não partilha. Sim, quer dizer, o feminino, como eu digo, sempre serviu para muita coisa. Nós temos a questão da mercantilização também, um bocado às vezes da imagem da mulher, que é o lado menos positivo aqui desta admiração da Vênus, mas o feminino acaba por ser uma energia, não é? Por ser uma energia que nos fala destes temas, que nos fala do amor, que nos fala da conexão, que nos fala daquilo que nós desejamos de alguma forma, não é? Na astrologia. Portanto, e muitas vezes essa ideia de essa sedução, mas pensar na energia de Vênus, não é? Às vezes eu lembro perfeitamente, havia uma empresa que tinha toda a seu lado a gestão de clientes com mulheres. Então era uma empresa que criava muito conflito, porque o serviço não era muito bom. Então todo o apoio ao cliente era feito por mulheres, e porque eles trabalhavam no mercado onde essa energia tinha um efeito sedutor muito grande. E calmante, de alguma forma, não é? Porque se nós formos a pensar até no geral, qualquer produto é mais bem vendido por uma mulher, não é? Geralmente, mesmo que, nesse exemplo que é maravilhoso que tu deste, que a pessoa venha com uma energia mais agressiva, se de facto encontra uma mulher, há aquela, não é? Há aquele apaziguar da energia. A Vênus acaba por trazer também um bocadinho essa calma e essa sedução, usaste muito bem a palavra, até porque noutro contexto não tão positivo, a Vênus também simboliza tudo o que sejam intoxicações e venenos e feitiços que nos capturam ali um bocadinho, não é? Que é aquela energia toda um bocadinho de enfeitiçar, vá. É a música da sereia, não é? O cantar da sereia. Que O também cantar é da sereia. Que é um pouco a energia da Vênus. E por outro lado, vamos ter então outra representação do feminino, mas com outras características que a Lua nos ajuda a entender. Sim, ou seja, nós temos estes dois significadores, a Lua e a Vênus, sendo que a Vênus representa mais de facto a mulher e a feminilidade, e a Lua representa mais os processos cíclicos, até fisiológicos da mulher. Ok, a Lua está muito mais associada à parte nutridora, à mãe, por exemplo, ou seja, não é a mulher-mulher, é a mulher-mãe. E é a mulher cuidadora, é a mãe cuidadora, o colo, a avó, portanto, esta ancestralidade toda feminina, de alguma forma. E a Lua tem um ciclo de 28 dias que fisiologicamente também está relacionado aqui com o corpo feminino, de alguma forma, não é? E basta perguntar a qualquer médico ou qualquer obstetra quando é que há mais partos, se é nas luas novas ou nas luas cheias, porque a Lua influencia a nossa parte fisiológica também. Exatamente. Então, só para fazer um ponto de situação, por um lado nós vamos ter uma Vênus que nos traz toda uma ideia de uma mulher mais sedutora, não é? Mais, com características mais de interação, de sedução, de relação, e por outro lado vamos ter uma Lua que já vamos puxar para uma ideia mais
nutrição, de proteção, de cuidado. Exato, de família também, de colo. Aliás, acho que até há um astrólogo, já não lembro quem é, ou há uma teoria na astrologia que fala sobre a própria cor da lua, que fala sobre o leite materno, o facto da lua ser branca, acho que também faziam essa associação na antiguidade. Pois é, capaz, não é? Essa relação da Lua sempre, não é? De alguma forma magnetizou muita gente ao longo das histórias, não é? E esta ideia da placenta, não é? Da Lua estar próximo da Terra, esta ideia de haver uma placenta que também é gerada pela Lua. Então, todos esses simbolismos de uma zona de conforto. Tu tens algum exemplo? Eu posso partilhar contigo, se calhar, um exemplo disto praticamente no mapa e perceber estas dinâmicas. Muitas vezes nós podemos ter Luas e Vênus que são mais convergentes no mapa do homem e no mapa da mulher, e posicionamentos que representam mais tensão entre estes dois pontos. Faz sentido, Ana, para ti? Ou seja, estás a falar em mapas conjuntos ou no mapa da mesma Não, pessoa? no mapa da mesma pessoa. Imaginando que eu tenho uma Lua em água e uma Vênus em fogo, ou tenho estas... Há posicionamentos de Vênus e Lua que são mais convergentes em si, no mapa de nascimento, e outros que são mais tensos. Não faz sentido. Sim, sim, sim. Aliás, ambos vão falar muito sobre, de facto, a parte do feminino. Numa mulher, a Vênus no mapa pode explicar muito a sua parte estética. Lá está, eu tenho a Vênus em Leão, dou sempre este exemplo. Pronto, eu sei que é um bocado clichê, mas, por exemplo, vejo muito mulheres com Vênus em Virgem, têm um estilo, uma estética muito depurada, muito minimalista, ali muito perfeita, mas sem grandes excessos, não é? Não é como a Vênus em Leão. No mapa de um homem, por exemplo, pode falar sobre o tipo de mulher que ele procura, ok? Ou o tipo de relacionamento que ele procura. Às vezes temos posicionamentos de Lua e Vênus que falam da mesma coisa, outras vezes temos posicionamentos, como tu dizes, que são um bocadinho mais desafiadores e não. A Lua pede uma coisa, pede um tipo de mulher ou um tipo de feminino, de energia feminina, e depois a Vênus pede outra. Ok? Esse exemplo que tu deste, por exemplo, da Vênus em fogo e da Lua em água, eu acho que é um aspecto bastante difícil, porque esta Vênus vai querer uma coisa mais apaixonada, mais fogosa, não é? Em termos de afeto e de relacionamento, e até de demonstração do seu amor, mas depois aquela lua d'água vai querer o colinho, vai querer, não é? Tipo, vai querer assim coisas mais fofinhas. Exatamente. E eu acho que aí o papel da consciência faz toda a diferença, porque se calhar a pessoa continua a ter relacionamentos atrás de relacionamentos e não percebe minimamente qual é que é a sua característica, não é? E tenta sempre Sim, comatar alguma debilidade ou tentar encontrar algum tipo de escapatória e não percebe porque é que as coisas cá não funcionam. E se calhar essa tomada de consciência pode fazer uma grande diferença na vida de um homem e de uma mulher. pode, pode. Aliás, posso até dar o meu caso, que eu conheço bem, que eu tenho uma lua em Caranguejo, na casa 4 e uma Vênus em Leão na casa 5. E às vezes é muito isto, não é? As relações tipo não funcionavam porque, e diga-se de passagem, que a lua em Caranguejo é muito aquela coisa do eu quero cuidar de toda a gente, também quero que cuidem de mim, então às vezes a coisa resvalava, ficava ali um bocado, sabes, com os contornos meio indefinidos de o que é que tu estás à procura num homem? Estás à procura de um pai? Estás à procura de um companheiro? O que é que, não é? Às vezes isto acontecia, confesso, quando era mais nova. E essa tomada de consciência veio dar uma forma de dar eu acho que é um bocado redundante, mas dar consciência, não é? E perceber que se calhar eu, por exemplo, posso partilhar uma história real de uma consulente que já tive uma amiga, depois trouxe consulente e continua amiga, que tinha exatamente essa característica, não é? Ela tinha, por exemplo, salvo erro, uma Vênus em ar, nos signos de ar, já não lembro qual é a real, e depois tinha toda uma ideia de terra ou de água, de lua. Então ela Yeah. procuraria, não é? Uma dinâmica relacional muito mais excitante e depois, mas se calhar, depois quando a relação desenvolvia, ela se calhar buscava referências da Lua e a pessoa com quem ela se tinha excitado não era tão interessante Não para é? desenvolver as Exato. temáticas da Lua, não é? Porque não havia essa Exato. convergência. Sim, e também esse posicionamento tem muito a ver com uma Vênus dar tipo a parte muito intelectual. Mas depois falta a outra parte nutridora, a outra parte de proteção, a outra parte de cuidado, de carinho, que as luas em água pedem. Luas em água. E exatamente, e Pois, se calhar vale a pena sempre reforçar que a Lua tem uma certa, pode ter mais predominância, não é? No mapa, por causa da ideia de tal, é uma memória mais inconsciente, não é? A Lua representa um é. consciente mais importante. Queres desenvolver um bocadinho essa ideia, Ana? Sim, eu até tenho aqui uma espécie de ordem, vá na minha cabeça estabelecida quando olho para um mapa,
que é o aspecto no tempo, ou seja, o aspecto que for mais rápido no tempo, eu acho que é aquilo que é mais sensível também para o nativo, não é? A Lua, ela oscila muito ao longo do mês, ela faz cada signo 2 dias, portanto eu acho que a Lua é de facto ali um posicionamento que se torna mais sentido, até de forma, lá está, muito mais animalesca, muito mais instintiva do que propriamente a Vênus, porque a Vênus tem ali 3, 4 semanas para estar num signo, a Lua tem 2 dias para estar num signo. Então ela é muito mais instintiva, ela é muito mais rápida a manifestar-se, e como é mais rápida, tem a ver com reação, tem a ver com instinto, não tem a ver tanto com a parte racional, como tu dizes. Excelente, eu acho que é isso. É só para reforçar exatamente o que tu disseste, não é? Que a memória, os temas da Lorsa Lua, muitas vezes até têm de predominância sobre a da Vênus, não é? O modelo da Lua vai se Tal e qual. sobrepor ao modelo da Vênus, e Sim, se calhar a pessoa não consegue desenvolver relacionamentos de outro calibre, não é? Mais sim, venusianos, porque sim, tendem a ser mais lunares. sim. Boa, então Concordo contigo. a nossa querida Ana trouxe-nos um mapa das Angelina Jolie, para nós darmos aqui uma espreita dela, para te falar algum destes temas, ilustrar com algum destes temas. Ana, Sim. força. Olha, Diogo, eu escolhi este mapa, não porque eu tenha nenhuma afinidade especial com a pessoa, mas achei que quando comecei a pensar na Vênus, não é? E no que a Vênus representa, esta questão da beleza, de representar a mulher que é admirada de alguma forma, eu lembrei-me de ir pesquisar por pessoas que tivessem uma Vênus, por exemplo, no ascendente, que é logo um aspecto que daria características de beleza à pessoa e características dela poder ser vista como um ícone de beleza. E acho que todos nós concordamos que desde que a Angelina Jolie apareceu, que foi considerada logo unanimemente um ícone de beleza. E ela tem ali, como nós estamos a ver, uma Vênus no ascendente em Caranguejo. E este mapa ainda se torna mais interessante para esta nossa conversa de hoje, porque o ascendente dela é Caranguejo, portanto ela é lunar. Então já temos aqui os dois arquétipos em referência. Ela tem ali a Vênus no ascendente, depois tem uma Lua conjunta a Marte em Carneiro. Eu acho isto muito interessante por vários motivos. Primeiro que tudo, antes de falar da questão mais fisiológica que também me fez escolher este mapa, temos uma pessoa cujo regente do ascendente está conjunto a Marte, na própria casa de Marte. E se vocês bem se lembram, quando a Angelina Jolie apareceu, o tipo de filmes que ela era super feminina, ok? Tinha aquele corpo todo torneado, aquela beleza, mas quais é que foram os primeiros filmes pelos quais ela foi conhecida? Aqueles filmes de ação, o Tomb Raider. Exatamente. Portanto, ela também tinha esta questão marcial, não é? Desta energia mais masculina, que ela continuava a manter o seu feminino, mas tinha esta energia, esta parte mais enérgica, não é? Esta questão destes papéis de ação. E ela sempre foi conhecida por fazer papéis de ação, pelo menos no início da carreira. Então também acho muito interessante este posicionamento de estar ali no mapa dela. E depois também temos aquela questão que a Lua, como nós já falámos, fala muito sobre os instintos e sobre a emoção e sobre as memórias, mas a Lua também fala muito sobre o corpo, ok? Sobre, às vezes, condições físicas. E no caso da Angelina, ela passou por uma história de possível cancro de mama, ok? Ela não chegou a desenvolver, mas ela tinha altas probabilidades de desenvolver cancro da mama e ela retirou, fez uma dupla mastectomia para retirar ambos os seios, que é muito em tudo também simbolizada por esta lua Marte, porque Marte são cirurgias, objetos cortantes, etc. Portanto, esta lua ali coladinha a Marte sugeria também algum tipo de questão desta natureza. E o caranguejo e a lua também regem a parte dos seios. Ok? Portanto, na astrologia médica, nós também costumamos ver estas predisposições, às vezes físicas. O caranguejo rege de facto a parte dos seios, do útero, os ovários, portanto, aqui a parte dos órgãos femininos. Então, achei este mapa um exemplo maravilhoso para trazer. Excelente, não é? Esta lua está numa situação. Pronto, este é um bom exemplo. Esta lua está numa situação de tensão, não é? Esta lua Sim, Marte, oposta a Plutão, não é? Tem oposta a várias, Plutão também, exatamente. não é? Quadratura a Saturno, então é uma lua num sítio bastante complexo, mas mais uma vez aqui, por exemplo, a ótima representação para perceber aquela dinâmica que nós estamos a falar lá atrás, que a diferença temática entre uma Vênus em Caranguejo e uma lua em Carneiro é Sim, ampla, não é? São dois é, conceitos profundamente diferentes.
E sim, são dois contrassensos mesmo. não é? E se calhar aqui uma tomada de consciência era muito importante esta pessoa ter tido esta tomada de consciência, porque provavelmente ajudaria a ter outros tipos de relacionamentos, não é? Sim, sim, até porque os relacionamentos dela, que se saibam, foram também um pouco conturbados, não é? Inclusive, o mais conhecido, com o Brad Pitt, deu origem mesmo a questões de tribunais e, enfim, lua em carneiro, não é? Há sempre aqui uma energia um bocado combativa, de alguma forma. Não é? Exatamente. E, por exemplo, se calhar podias tentar ilustrar aqui umas ideias de uma Vênus, o que é que uma Vênus em caranguejo apresenta, deseja, relaciona, e depois o que é que, na realidade, né, como é que o relacionamento evolui para uma lua em carneiro, Ana? Queres trazer umas ideias para ilustrar? Olha, das pessoas que eu tenho conhecido ou feito atendimentos com lua em carneiro, com Vênus em carneiro, Vênus em caranguejo, geralmente o que elas procuram de facto é um senso de família, ok? Procuram relacionamentos com os quais possa haver esta sensação de família também. E isto também é bastante visível na vida da Angelina, porque ela teve filhos biológicos, mas ela também adotou outras crianças, ok? Então é muito este senso de criar uma família, de um sentimento de pertença. É claro que depois ali com aquela. Assim, eu acho que é um pouco. Eu acho que esta lua em carneiro, no caso dela, até nem é uma coisa que fosse assim tão. Não sei, não sabemos o que é que se passa dentro da cabeça e do coração da Angelina, não é? Claro. Mas esta lua também tem Júpiter ali, não é? E Júpiter tem exaltação em caranguejo. Portanto, eu acho que este sentido de ser a matriarca, de ter, não é? Ter ali uma. O que eu vejo muito é a mãe patinha com os seus patinhos, estás a ver? A mãe pata com os seus patinhos. É muito esta questão de também percebermos quem é a chefe ali, Claro. ok? Então, não sei até que ponto é que isto também não poderá ter causado tensão entre as polaridades masculino e feminino dentro dela e depois com o seu companheiro masculino, não é? Porque se houver uma energia demasiado de liderança ou demasiado de querer dominar de alguma forma na relação, de ser o líder da relação, de que forma é que isso também não poderia causar ali atritos com possíveis parceiros? Perfeito. E se calhar vou pegar num Porque, gancho, Ana, porque eu já te ouvi falar numa live sobre uma coisa que eu gostaria que tu retomasses aqui, que é esta ideia de diz, nós estamos numa sociedade profundamente ativa, dinâmica, entre aspas, masculina, não é? sim. E outras ideias femininas estão, se calhar, a cair um pouco em desuso, ou não há tanta atividade dessas dinâmicas. Queres desenvolver um pouco essa ideia, se faz favor? Se calhar é muito interessante partilharmos, porque aqui no mapa da Angelina acontece Sim, muito isto, não é? sim. Eu adoro essa temática, aliás, isso eu acho que é mais dia menos dia para onde eu vou enverdar muito mais o meu trabalho, porque nos atendimentos aparecem muitas mulheres com problemas nos relacionamentos. E a primeira coisa que eu pergunto é: ok, mas estás na energia de esforço masculino ou estás na tua energia de receptividade feminina? Porque quando nós temos uma polaridade saudável, e isto pode acontecer em relações heteronormativas ou não heteronormativas, para haver atração tem que haver sempre uma polaridade masculina e uma feminina, ok? Tem que ser nas duas pessoas uma que seja mais predominante do que a outra. E geralmente as mulheres o que me dizem é: pois eu é que tomo sempre a iniciativa de fazer tudo, eu é que tomo a iniciativa de marcar os encontros, eu é que tomo a iniciativa de mandar a mensagem. Eu, pois, então, é assim, se tu queres uma energia masculina saudável, que a energia masculina, na sua vertente metafísica, serve para, digamos, ser um veículo feminino, ok? Tu não estás a dar espaço ao teu parceiro para fazer isso. Então tu estás a incorporar uma energia que não é tua, logicamente, como não é naturalmente tua, vais estar em esforço. E eu sinto que nós, hoje em dia, estamos nessa energia masculina, porquê? Porque todos nós, homens e mulheres, temos os nossos padrões de avaliação pelo que podemos produzir e não pelo nosso valor intrínseco, ok? Porque a Vênus, nós mais uma vez pensarmos lá nas estatuetas todas da Vênus, a Vênus está só a ser bonita. Ela não está a fazer nada para ser bonita. Ela está só ali a ser bonita. Ela está a receber ofrendas, não é, dos humanos. Portanto, não estou a dizer que nós não precisamos ter energia masculina também, mas o masculino valida-se
pelo que pode fazer, pelo que pode produzir, pelo que pode atingir, e o feminino valida-se de outra forma, não é? Valida-se muito mais pelo seu valor interno, por dizer, ok, eu não tenho que fazer nada para provar a ninguém o meu valor. Só que hoje em dia todos nós sabemos, não é? Que o que pensamos é nós não produzimos X, nós não fazemos Y, não valemos nada. E isto é uma ideia errónea na minha concepção, até porque, por exemplo, nós olhamos para um bebê que não está a produzir nada nem a fazer nada e nós não dizemos que o bebê não é válido, não é? O bebê tem um valor intrínseco apenas por estar cá. Então eu acho que de facto é uma questão que me surge muito e que eu penso muitas vezes e que eu própria faço comigo mesma, porque eu também tenho, lá está, um ascendente em carneiro e montes de vezes dou por mim, eu consegui fazer isto, sou muito boa. E depois a seguir penso, está bem, se não conseguisses fazer, não eras tão boa na mesma? Não é? Então tem muito a ver com esta questão também de, não é tanto género, sabes? Não é homem e mulher, é esta coisa de nos estarmos sempre a validar pelas nossas capacidades do que podemos produzir e fazer e conquistar. E não é só esse o valor que existe no universo, não é? Excelente. Eu acho que isso é uma mensagem maravilhosa e o só reforço que claramente não está a falar de ser submisso, não tem nada a ver, é um equilíbrio, não é? É um jogo de equilíbrios. Sim. E se houver alguém a entregar 100, o outro só pode ter espaço para 0, não é? Então, numa dimensão, não dá para fazer milagres, não é? Exatamente. Ou seja, vou dar um exemplo, isto lá está, nos relacionamentos é muito, muito visível. Uma mulher que é super independente, quando alguém lhe oferece ajuda, ela, não deixa estar que eu faço. Um homem que queira naturalmente ajudar, ou um parceiro de essência masculina que queira ajudar, ele pensa, eu não tenho préstimo na vida desta mulher, porque ela sabe, ela consegue fazer tudo e ela não se vulnerabiliza para aceitar ajuda. Lá porque eu sei fazer muitas coisas, eu sei soldar, eu sei construir armários, eu sei montar coisas, não quer dizer que se alguém me quiser ajudar, seja um homem ou uma mulher. Aceitar ajuda é um ato de vulnerabilidade, é um ato de dizer, ok, eu aceito, não tenho que estar sempre eu em esforço, ok? Não numa perspectiva de relacionamentos, por exemplo, contigo próprio. Eu penso, vou batalhar, vou pôr posts, vou procurar pessoas para aliciar para as minhas consultas. Se eu estiver sempre numa energia de esforço, eu não estou a abrir caminho para que o universo também me dê coisas, não é? Porque às vezes podem vir coisas sem nós fazermos nada, nós simplesmente desejamos uma coisa e às vezes ela aparece na nossa vida e nós dizemos, uau, parece magia. Não parece magia, estás a trabalhar a tua energia feminina de receber do próprio universo recursos, pessoas, eventos, etc. Então é importante às vezes nós percebermos, não é? Que estamos muitas vezes na polaridade masculina. Todos nós, eu acho. Exatamente, excelente. Eu acho que tu falaste, Ana. Eu subscrevo na íntegra do que acabaste de dizer, porque é muito, muito interessante. Essa mesma, eu acho que só vou reforçar isso, para as pessoas não perceberem que nós não estamos a falar dos extremos, não é? De ser submisso, não tem nada a ver com isso, não é? Tem a ver com um jogo de equilíbrio. Se eu estou sempre a dar e não recebo, não é Estás que no eu teu não posso masculino. chorar por não receber nunca. Sim. Basicamente. Exatamente. Então, se eu estou sempre disposto a receber e não vou atrás de nada, depois também não posso chorar. Tal e qual. É mesmo isso. Ok, então há um equilíbrio que tem que ser mantido e uma dinâmica tem que ser criada. E eu acho que esse equilíbrio e essas dinâmicas convém que estejam conscientes. Excelente, Ana. Deixa-me só Sim, sim, acrescentar aqui claro. mais um exemplo, às vezes, porque às vezes quando eu faço isto, quando eu faço a questão do feminino e masculino, as pessoas interpretam muito por comportamentos. Uma mãe que acaba de ser mãe, ok? Nós vemos como auge do feminino, mas a mãe que acaba de ser mãe tem montes de tarefas masculinas. Ela tem que alimentar o bebê, ela tem que dar banho ao bebê, tem que fazer uma série de tarefas e quase não pode estar em repouso, ok? Então é isto, se a mãe também não para estar na sua energia feminina e dizer eu preciso de ajuda, ela está no seu masculino. Então uma mulher pode estar efetivamente vestida de uma forma super feminina ou ter um bebê e nós acharmos que aquilo é o auge do feminino, mas ela estar na sua energia masculina. Então às vezes tem muito a ver com isso, que é o parar para poder receber. Perfeito. E é uma questão, acho que não é ação gera reação e os hábitos vão-se criando e depois é difícil mudar certos hábitos. Sim. Depois de eu estarem no relacionamento, muitas vezes, e essas dinâmicas de Lua-Vênus, não é? Esses hábitos, por exemplo, aqui no mapa da Angelina, muito a energia de fogo, muito a energia de carneiro ali ativa. Depois cria-se dinâmicas que depois a pessoa se sente sozinha, desamparada, desprotegida e depois diz, eu estou aqui sozinha.
mas se calhar foram anos a habituar umas dinâmicas que depois, em momentos não interessam, não é? E depois a pessoa sente-se que ninguém entende, desentendida, tudo mais, Exato. que não é nada bom. De uma maneira. Sim, sim, aliás, aquele aspecto ali de Lua, Júpiter e Marte em Carneiro e estão no meio do céu, provavelmente ela, eu não a conheço pessoalmente, né? Nós só conhecemos aquilo que passa por fora, mas mesmo os papéis que ela desempenhava, era uma mulher independente, era uma mulher que não precisava da proteção de nenhum homem ou de nenhum outro ser de energia masculina, quer dizer, e isto intimida os seres de essência masculina. E atenção que eu não estou a dizer com isto, como tu dizes, que não se trata de ser submisso. Trata-se de usarmos também a nossa vulnerabilidade, não é? Porque temos muitas mulheres, por exemplo, que têm uma energia mais dinâmica, uma energia mais combativa, não deixam de ser mulheres, não deixam de ter períodos em que elas não estão em guarda sempre, não é? Que elas estão vulneráveis. E no fundo o masculino existe para quê? Enquanto polaridade. O masculino existe para que o feminino possa existir na sua vulnerabilidade. Se uma mulher ou se uma pessoa se sentir sempre hostilizada, ela não vai poder estar no seu feminino, ok? Pensem no Marte. O Marte, que é o deus da guerra, que representa o masculino, ele vai para a guerra, ele não se pode vulnerabilizar no campo de batalha, ok? Portanto, tem muito a ver com isso. Quando nós estamos também sempre numa energia muito de proteção, de desafio, nós não estamos no nosso relaxamento, na nossa energia feminina. E eu acho que isto também é um tema que dava aqui pano para mangas e que eu E adoro sim, falar. e olha, excelente, e nós já passamos lá do raspão, mas fica já um convite que futuramente a gente possa explorar mais esse assunto, essas dinâmicas Quando quiseres. relacionais, porque eu acho que são muito importantes as pessoas perceberem, e acho que hoje em dia vivemos em extremos, não é? Ou tu és extremamente feminino, ou homem, mulher, nós aqui não estamos propriamente a falar de género. A pessoa, um ser, ou extremamente feminino, ou extremamente masculino. E depois cria dinâmicas que são complexas de gerir, não é? E Sim, acho que no meio é que está o equilíbrio, dá uma forma, no jogo nos consensos é que estão os equilíbrios. aliás, dou-te mais um exemplo da minha vida que eu conheço bem. Eu sempre fui, eu hoje em dia, olha, vai aparecer aqui um gato, pronto. Isso está permitido, não é? Esse gatos Está fazem permitido, parte aqui exato. do canal, não é? Entrar os gatinhos em ação. Exato. Eu sempre fui um bocadinho Maria Rapaz. Eu sei que olhando para mim hoje em dia não parece, mas eu era aquela miúda que lutava com os coleguinhas no recreio da escola e ficava toda contente quando lhes batia. Tipo, eu fui melhor que eles. Pronto, tinha este lado, mas depois também adorava tudo o que fosse feminino, tudo o que fosse em Barbies, tudo o que fosse cor-de-rosa. Então havia sempre aqui. E eu própria sinto isso, sabes? Se eu vestir uma coisa mais feminina, tipo um vestido assim mais delicado, vou compensar com uns sapatos tipo botas da tropa. Pá, é um contrassenso, juro-te. Mas que eu comecei a reparar até nisto, estás a ver? Que é aqui a minha energia de carneiro e de caranguejo. E eu acho que está tudo bem desde que haja um equilíbrio, lá está. Pois e a pessoa também vive bem com as consequências das suas decisões, não é? Porque depois, se tu habituas a vida a um certo padrão e se tu desenvolves um certo padrão, depois tem que se lidar com os ónus e com os bónus, não é? Não querer só Exato. ter o melhor dos dois mundos, porque depois fica mais complexo. E nesta Sim, linha, se calhar vamos então trazer outro exemplo da Megan, não é? Que nós temos aqui sim. para que a Ana quer partilhar, vamos partilhar aqui. Então, temos aqui o mapa da Meghan Markle. Ana. Temos, que foi trazido por outras razões distintas, portanto, o da Angelina foi de facto pelo facto de ter aquela Vênus no ascendente e ser considerada uma pessoa extremamente bela, um modelo de beleza clássica, vá. E depois fui à procura de aspectos mais lunares, que por acaso neste caso não são os mais positivos, mas também faz parte falarmos de alguns aspectos, que a Meghan tem ali uma lua conjunta a Saturno, e a Júpiter no fundo do céu. E portanto, daquilo que eu sei da vida da Meghan, ela teve ali um período também um bocadinho conturbado com a história familiar. Ou seja, quando nós temos uma lua conjunta a Saturno, existe qualquer coisa que pode ser o próprio corpo fisiológico da pessoa, porque mais uma vez temos uma pessoa com ascendente também em caranguejo, ok? Mas sobretudo a ligação à família e pelo facto de estar no fundo do céu, não é? De representar ali estes posicionamentos estão na casa 3, mas a casa 3 e a 4, a casa 3 fala dos parentes próximos, do nativo, a casa 4 fala do clã ancestral.
uma Lua-Saturno, de facto, é um aspecto difícil. Os aspectos mais difíceis da Lua são com Saturno e com Marte. Digamos que são os piores inimigos da Lua. E ela, de facto, tem aqui um afastamento da família. Daquilo que nós ouvimos nos últimos anos, ela teve até processos legais. Eu acho que houve um processo legal com o pai. Que também é simbolizado ali um bocadinho por aquele Júpiter, não é? Que trata de tribunais e de leis, etc. Portanto, este é um aspecto, não na sua vertente mais positiva, lá está, que pode trazer mais dificuldades ao nativo, tendo em conta a casa onde está, portanto, ali com os irmãos, com os pais. E eu, por acaso, depois fui buscar o mapa do pai da Meghan. Não temos hora, não é? Mas isto é depois eu entro nestes poços de dinâmicas entre mapas, e o pai da Meghan tem o Sol, lá está, não temos hora de nascimento, mas tem o Sol ali onde a filha tem o ascendente. Quer dizer, quando ela nasceu, não é? Anos depois, o pai tinha o Sol ali a ascender no horizonte à hora que ela nasceu. Portanto, isto também fala um bocadinho aqui de uma dinâmica familiar que pode ser, não é? Pode se manifestar ao longo da vida do nativo. Por acaso já não tenho aqui o mapa do senhor, mas acho que tinham mais posicionamentos em comum. Convergência. Sim, achar dizer uma Vênus, uma Lua, Saturno, não é esta percepção, por exemplo, de segurança, de suporte, não é? de acolhimento, de nutrição, de bem-estar, de tranquilidade, não está propriamente descontraído, não é? Não vamos encontrar provavelmente estas expressões quando se tem uma Lua, Saturno. Exatamente, é um pouco mais difícil de aceder a essa qualidade mais carinhosa ou mais ternurenta, não é? Está ali um Saturno traz sempre alguma frieza, traz sempre também algum processo mais castrador, provavelmente, ou de autoritarismo, e por acaso eu acho que tinha lido que houve alturas em que houve mesmo falta de recursos na infância dela, que eles não tiveram uma vida muito abundante a nível de recursos materiais. Portanto, também pode ser simbolizada ali por aquela Lua Saturno. Boa. Então, acho que nós já falamos bastante aqui deste mapa, quer dizer, havia tanto para falar, não é? Deste Sol, sim, há sempre. Deste Sol em Leão, de todas essas energias Exato. que também trazem outras nuances, Ana. Mas eu gostaria que, se tu puderes partilhar, então, fazer uma síntese, né, para as pessoas que nos estão a ouvir aqui, no sentido de síntese, de embrulhar este assunto, perceber alguns temas da Vênus, perceber alguns temas da Lua, e há algumas coisas que tu também queres destacar nesse sentido. Ok, pronto. De facto, temos estas duas características femininas, ok? Quando temos, como tu disseste, a Lua e a Vênus em signos ou em posicionamentos que não estão propriamente muito convergentes, pode haver algum conflito interno na pessoa entre o que é que ela precisa emocionalmente e o que é que ela precisa afetivamente, porque às vezes são coisas diferentes, não é? Temos também aspectos mais harmoniosos que podem acontecer, e quando isso acontece são aquela lotaria cósmica, não é? Em que tudo flui de uma forma muito, muito positiva. E eu acho que também vi, já não me lembro exatamente quais é que foram os exemplos, mas vi exemplos de luas conjunto a Vênus, em celebridades, em que as pessoas se davam muito bem com a mãe, ou que se davam muito bem com as figuras femininas do clã familiar. E muitas vezes também nos atendimentos, quando eu vejo aspectos positivos de Lua e Vênus, são mulheres que têm uma ligação ao longo da vida com a mãe, ou que vivem com a mãe, ou que têm uma ligação muito próxima e muito harmoniosa com a própria mãe. Portanto, temos de facto estas duas características diferentes. A Vênus vai sempre falar da nossa parte feminina, da nossa energia de amor, da nossa energia de afeto, também do nosso desejo, ok? Porque a Vênus também fala sobre o amor carnal. Faz parte de falar destes temas. E a Lua vai sempre falar do que é que a pessoa precisa a nível emocional, de que forma é que ela também precisa de ser cuidada. Ok, então é um tipo diferente de afeto e um tipo diferente de amor. Talvez um amor mais maternal, mais familiar, mais puro, digamos assim, não tão carnal, digamos assim.
Excelente. E Ana, eu agora vamos aqui vou passar para a tua vida, não é? Que já sabemos que são 18 anos a fazer Sim, acessórios de moda e já partilhaste no princípio desta partilha, passando a redundância, que passaste por um período de ceticismo e de repente a astrologia chamou por ti e dizer Ana, anda-te sim. embora, anda para a astrologia. Queres destacar 3 ou 4 pontos dessa caminhada que também pode ser que entusiasme outras pessoas a dar uma chance à astrologia? Quem vem do ceticismo? Sim, olha, eu tenho muita coisa em Gêmeos, portanto, uma energia sempre muito intelectual. Portanto, Gêmeos e Carneiro, aqui tudo muito. Eu faço, eu aconteço, eu sou rápida a fazer as coisas, eu tenho uma ideia e vou concretizar. Um, e então eu sempre tive esta coisa, não é? Do eu desejo uma coisa, eu não tenho a possibilidade de a comprar, eu vou fazê-la. Então eu comecei a criar desde os 16 anos. Aliás, antes disso, eu ainda ontem estava a contar uma história ao jantar sobre o processo criativo, que o processo criativo vai acontecer independentemente de tudo. Tu, se quiseres criar, tu vais criar com qualquer coisa. Eu lembro-me de ser pequena, estar na praia, não ter grandes coisas para brincar, eu pegava em conchinhas e em pétalazinhas de flores e pauzinhos que apanhava e eu fazia um bonequinho. Ok? Portanto, isto já vem desde muito cedo. Um, e sempre tive esta coisa do criar, muita ligação sempre ao feminino. Aliás, eu confesso, posso aqui uma confissão, que eu tinha tanta. Um, eu era tão obcecada pelo corpo feminino quando era mais miúda, por exemplo, tudo o que era BDs em que apareciam mulheres assim mais bonitas ou mais bem desenhadas. A minha avó tinha umas estatuetas em cerâmica que eram umas mulheres e eu, uau, adorava brincar com aquilo. Eu, antes da adolescência, perguntei-me: será que eu gosto de mulheres? Mas não, era mesmo a questão de eu gostava de trabalhar para o corpo feminino. Eu criei roupa, eu criei acessórios dedicados ao corpo feminino. Então, essa dúvida depois passou, claro. Um, mas ficou muito este percurso, lá está, desde os meus 16 até aos meus 38, 38, acho eu. Um, foi sempre nesta dinâmica mais de criadora, não é? Mas gostava da astrologia. Gostava da astrologia porque em 2010 tive assim um processo um bocadinho difícil. Na altura não ligava nenhuma à astrologia. E lembro-me que a minha terapeuta na altura me perguntou se eu alguma vez tinha feito a minha carta astral. E eu torci o nariz e disse: eu não acredito em nada dessas coisas. Tipo, não, isso não é para mim. Mas depois aquilo ficou. Ficou lá o bichinho. E eu fui ver que para além do signo solar havia um ascendente. Mas foi quando eu descobri a minha lua, Diogo, que de repente tudo, sabes, Teu foi tipo, momento, não é? Aquela luzinha caiu em cima de ti e tu de repente percebeste tudo. pá, quando eu li sobre a minha lua, fiquei tipo, eu não consigo refutar nada disto, isto é tudo verdade, tudo, até o mais ínfimo detalhe. Então comecei a dar mais crédito à astrologia, comecei a ler, tudo o que eu sei foi por via autodidata, ok? Eu comecei a trabalhar em astrologia a sério em 2020. Eu só agora é que estou a fazer um curso de astrologia tradicional para complementar, mas tudo o que eu sabia fui procurar. Muito potenciado também por situações que eu estava a passar na minha vida e lá ia eu fazer pesquisas e procurar livros para aprender sobre aquele aspecto e sobre aquele tema. Portanto, acabou por ser total ceticismo para ser total crente na coisa. Por isso eu costumo dizer, já não vou dizer nunca a nada. Não é mesmo? Portanto, eu acho que é uma das coisas muito interessantes neste canal. Aparece, até agora, eu acho que a maior parte, eu não digo 100%, mas uma grande maioria dos astrólogos que vieram partilhar aqui da sua jornada aqui no canal estão a fazer esse caminho, fizeram esse caminho, não é? Do Todos ceticismo, céticos, pois. não é? Da matemática, das ciências, da academia. Nós tivemos já várias partilhas que, quando as pessoas dão o benefício da dúvida, e como a Filipe, como a Patrícia disseram nas suas partilhas, não é? A ciência, a astrologia não se acredita, estuda-se. Verdade. Não é? Acho que é muito importante sempre reforçar essa mensagem que a melhor forma de aprender astrologia ou de testar a astrologia é estudá-la e depois pôr à prova e depois E, testar. exato. E como eu te digo, eu sou uma pessoa tão lógica, que quando eu começava a ver que as coisas batiam certo, não dava para dizer que não funcionava. Por isso é que eu também me apaixonei pela astrologia, porque é uma disciplina muito matemática também, é muito facilmente observável, não é? Não depende assim tanto da nossa intuição. Um, mas é tal e qual isso, é observar a coisa e não dá para
Eu ao início era um bocadinho mesmo quando aprendia, sabes? Era aquela coisa do. Quando montas móveis do IKEA, estás sempre à espera que eles estejam enganados e tenham posto uma peça a menos. Estava sempre, não, isto há aqui qualquer coisa que. Mas não dava, o raio das peças estavam sempre todas certas na astrologia, percebes? Então eu comecei, pronto, então se calhar vou-me render, não é? E rendi-me de facto. Excelente, Ana. Resta-me agradecer-te, Ana, pelo teu tempo, pela tua partilha. Por dizer-vos Obrigada, que eu a Ana também. tem um Instagram muito interessante, vocês precisam de seguir. Chama-se Infinitamente, não é? Agora vão ver o Instagram da Ana. Passem por lá, deixem uma mensagem, deixem um like. Digam que vocês vieram aqui do canal, de olha, Ana, vi a tua partilha, aparece por lá para fazer outras partilhas. Agradecer-te mesmo a tua contribuição, Obrigada Ana. também, Diogo. E já agora queria só deixar a nota que no meu Instagram vocês têm depois a ligação para uma outra página que eu tenho com uma colega. Nós as duas temos um projeto em que nós ensinamos astrologia para quem quiser saber, para quem não. Exatamente, fala um pouco do curso que vocês vão começar agora em março. É em março, sim. Nós temos geralmente entre 2 a 3 turmas por ano. A página chama-se Astrologia e Outras Cenas Fixe, porque nós não falamos só de astrologia, falamos também de lei da atração, de numerologia, portanto vamos buscar aqui mais disciplinas de autoconhecimento. Mas o importante dizer é que nós explicamos às pessoas a astrologia de forma simples, para quem não entende nada. Não é um curso técnico, ok? É mesmo para quem quiser ter um bocadinho mais de ferramentas e saber olhar para o mapa, saber que trânsitos é que estão a acontecer, então não é um curso assim assustador, é uma partilha mesmo muito leve, muito espontânea, de uma forma muito divertida também, de alguma forma. Então, quem também quiser aprender sobre. Eu agora já estou completamente convertida à astrologia, vou evangelizar pessoas. Quem quiser depois também mais informação sobre isso, também pode encontrar na minha página. E Sim, cenas obrigada fixe. pela oportunidade de falar Astrologia sobre isto. e outras cenas fixe, não é? Como é que Sim, chama-se a tua colega que está. A colega, a nossa colega, que também está a contigo nesse nossa projeto? colega é a Silvia Araújo. É a É a Silvia Silvia Araújo, Araújo. então. Passem por lá. Também já agora vou deixar aqui o Instagram de Astrologia e outras cenas fixe. Vocês vão ver agora o Obrigada, Diogo. Instagram. Vão ver, já Obrigada. deixei ali o Instagram da Ana, mas se vocês quiserem e não conseguirem encontrá-la, na descrição do vídeo vai estar lá os links todos. Cliquem, vão lá ter com ela, subscrevam o canal, mandem uma mensagem. Agradecer-vos a todos por terem estado connosco até ao fim. Tenham um excelente dia e continuem a descobrir a astrologia.